Obrigada. Olá, bem-vindos ao Cria Economia. Eu sou Luísa Farani e esse programa vai contar histórias de pessoas que decidiram empreender na área criativa. Só nos últimos 3 anos, foram 11 milhões de negócios abertos no Brasil e a grande maioria são microempresas criadas por pessoas como eu, você, seus familiares e amigos. Hoje vamos falar de gastronomia e descobrir como alguns negócios estão se destacando no mercado. De bolos a alimentos saudáveis e hambúrgueres sazonais, comida boa é o que não falta. Você já parou para imaginar o tanto de trabalho que tem por trás de cada comida deliciosa que a gente come? Existem talentos da culinária que imaginam cada receita, cada embalagem e cada ambiente para entregar uma verdadeira experiência gastronômica. Empreender com a cozinha está cada vez mais fácil e criativo. Hoje convidamos Raíssa Araújo e Dona Ivone, cofundadoras do delicioso Bolo da Ivone, para nos contar como uma paixão familiar virou um negócio com mais de 20 pontos de venda e milhares de encomendas. Raíssa, Dona Ivone, muito obrigada por estarem aqui no Cria Economia com a gente hoje. Eu acompanho a trajetória do Bolo da Ivone há muito tempo e, além de vocês fazerem um bolo de chocolate com coco maravilhoso, vocês fizeram todo um negócio com base nisso, base em uma receita, na verdade, criada por você, Dona Ivone. Me conta um pouquinho de onde que veio a receita. Esse bolo, eu sempre fiz esse bolo e os meninos sempre, desde quando eles eram pequenos, levavam para a escola, todo mundo queria o bolo e sempre pedindo o bolo. Aí a gente começou a lançar o bolo. E a receita em si, você já tinha ou você começou a fazer isso na casa? Olha, eu fui modificando aos poucos, sabe? Até chegar, adaptar a esse ponto. Então foi aperfeiçoando, né? Ao longo do tempo. Aperfeiçoando até chegar a esse ponto. E Rá, me diz, como é que vocês identificaram que era o momento de criar uma empresa ou que tinha a oportunidade de fazer um negócio com base num bolo? Há 10 anos atrás, meus pais tinham um café no Lago Sul. E quando eles abriram o café, o que vai colocar de sobremesa no cardápio, né, do café? E todo mundo gostava do Bolo da Ivone, pelo menos assim, os amigos, pessoas da família, assim, sempre fez muito sucesso o Bolo da Ivone na escola. Então não teve dúvida, né? Vamos colocar o Bolo da Ivone no cardápio. E aí começou essa coisa do Bolo da Ivone. Pessoas de vários bairros, né, Ivone, iam lá no café só para comer o Bolo da Ivone. Aí começou a surgir demanda, começou a aumentar a produção também do bolo. E na época era a Ivone que fazia o bolo. Na casa da minha mãe, a gente mandava para o café, fazia no forninho na casa da minha mãe, a gente mandava para o café. E aí começou a surgir essa demanda no mercado pelo Bolo da Ivone, né? Isso é legal, que é uma coisa realmente, que é um bolo realmente caseiro, né? Que ele era feito em casa, pela família, vendido no estabelecimento da família e tudo mais. E assim, à medida que vocês foram montando o negócio, tem um monte de coisa que aparece que é difícil, né? Você tem que precificar o produto, você tem que fazer embalagem, você tem que montar a distribuição. Quais foram, assim, os maiores desafios que vocês encararam e como é que vocês conseguiram superar? O café, ele era o primeiro ponto de venda do Bolo da Ivone. Então, quando eu e meus irmãos resolvemos abrir a empresa há 3 anos atrás, acho que o maior desafio, como a gente não tinha loja física, o café fechou. E aí a gente não tinha loja física. A gente, nossa, como que a gente vai vender o bolo, né? Então a gente lançou uma loja online. É um e-commerce, né, onde o cliente podia encomendar o bolo pelo nosso site, ele escolhia o tamanho e a gente entregava em casa com serviço de delivery. E também a gente usou a estratégia de colocar o bolo em vários pontos de revenda em Brasília, né, em pontos estratégicos, cafeterias, onde o cliente pode comprar a fatia do bolo. Foi muito rápido, né, o crescimento da empresa. A gente começou, eu lembro, com 3 pontos de revenda. Hoje a gente já está com 30 pontos de revenda espalhados por Brasília em bairros estratégicos. E com a venda online também de bolo inteiro. E aí a gente foi diversificando também, foi desenvolvendo o Bolo da Ivone em vários outros formatos também, não só o bolo tradicional, que era o que a Ivone realmente fazia. Inclusive vocês trouxeram aqui algumas opções de formatos, né? Tem o bolinho de pote, que é uma embalagem sustentável, super legal. O vidro é legal porque você pode reutilizar o vidro, né, em casa. E o processo de reciclagem do vidro também é um processo mais simples também de fazer hoje em dia. Verdade. E aí agora vocês desenvolveram essa embalagem nova que é biodegradável. Isso, é super legal essa embalagem, a gente lançou tem 2 meses.
Então, é uma embalagem biodegradável, ela tem 140 gramas, mais ou menos, é o bolo no pote. E é muito legal, porque eu acho que hoje a gente tem que se preocupar, né, em ser uma empresa mais sustentável, né, em se preocupar com o meio ambiente, né, como que as nossas ações, as nossas escolhas dentro da empresa vão interferir na sociedade. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, né, então a gente agora está definindo estratégias futuras para nos tornar mais sustentáveis, né? Tem outra coisa que é interessante. Vocês têm essa receita, que é maravilhosa, mas é uma receita. Então, não só vocês souberam reaproveitá-la, reintroduzi-la de formas diferentes, mas qual que você identificaria como o maior diferencial do bolo da Ivone? Eu acho que o maior diferencial, primeiro, é a história, né? A história, Ivone. Eu acho que é a Ivone. Ela é o segredo, porque assim, a empresa surgiu de uma história de família, né? Uma história de amor. Foi uma forma da gente poder retribuir a Ivone, assim, todo o carinho, dedicação que ela sempre, né, dedicou para a minha família, né, Ivone? Cuidou de nós 4 como se fossem filhos dela mesmo. Então, assim, a gente é muito grato, até fico emocionada quando eu falo. Mas eu acho que um dos diferenciais é a nossa história mesmo. E, claro, o produto em si, né? Eu acho que a qualidade do produto é outro fator predominante para o sucesso da empresa, né? Eu queria perguntar, Ivone, como é que você se sente? Hoje você é aposentada, Sim. né? Então você ganhou uma participação no lucro da empresa, afinal você desenvolveu essa receita mágica. E como é que você se sente hoje vendo o sucesso, vendo o crescimento, que vocês já estão com mais de 30 pontos de venda, com e-commerce, com, enfim, vários formatos do bolo. Como é que você se sente vendo isso hoje? Me sinto muito feliz, né? Cada vez mais, inclusive na Páscoa se vende muito também o ovo de Páscoa recheado com o bolo. Foi um muito sucesso, né? Antes da gente encerrar a entrevista, eu vou chamar... Cadê o Joilson? Vem cá, Jo. A gente vai provar aqui. Olha a cobertura. Você pegou? Excelente, muito gostoso. Ah, que bom. Tem cobertura embaixo, pega mais. Pode levar isso aí, esse aí é seu. Esse aqui eu vou pegar pra mim. Muito bom. Tá aprovado? Obrigado, aprovadíssimo. Parabéns. Gente, delícia. Então, obrigada pela entrevista, por contar um pouco da sua história, por nos dizer toda essa trajetória que a gente acha incrível. E agora a gente vai dar uma olhadinha em dados de venda de bolo e doces aqui no Brasil. Você sabia que uma dona de casa pode garantir uma renda de até R$3.000 por mês com vendas de bolos, bombons e trufas? No ano passado, o mercado de bolos no Brasil movimentou 840 milhões de reais. 28,5% da população entre 18 e 24 anos diz comer doces com regularidade. 1 em cada 5 brasileiros come doces no mínimo 5 vezes por semana. Só em 2016, o segmento de bolos movimentou mais de 977 milhões de dólares mundialmente. No próximo bloco, a gente vai explorar uma das áreas da gastronomia que mais cresce, a alimentação saudável. E tudo através da história de uma empresária que encarou uma situação difícil e conseguiu transformar em algo positivo. O Cria Economia volta já. Voltamos ao Cria Economia e hoje estamos falando de alimentação e conhecendo histórias inspiradoras de empreendedores desse setor. Vamos explorar o segmento de gastronomia que mais cresce no mundo, os alimentos saudáveis. Oi, Renata. Oi, bem? Luísa, tudo jóia? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria muito falar com você sobre a Lavi, porque vocês entraram no mercado com uma proposta super diferenciada de trabalhar com comidas vivas e comidas cruas. De onde que surgiu essa ideia? Então, tudo surgiu quando a minha mãe adoeceu, né? Eu me formei em hotelaria fora do Brasil e quando eu cheguei aqui me deparei com a situação de saúde da minha mãe e não era exatamente a minha área. Naquele momento eu estava trabalhando com hotelaria hospitalar, mas no intuito de ajudá-la, né, eu acabei mergulhando nesse universo da alimentação, até por um pedido médico também, né, que na ocasião o médico que estava tratando ela, pediu para que não fizesse mais uso de glúten nem de açúcar.
E aquilo foi uma novidade, né, pra gente. Então eu fui nesse intuito de pesquisa e entender melhor onde que o glúten tá, onde que ele não tá, como que vive sem o açúcar. Eu acabei mergulhando nesse universo e me apaixonei profundamente. Então, essa minha história começou a partir disso aí. Disso. E como é que ela tá hoje? Tá bem? Tá bem, tá curada, que graças bom. a Deus. Naquele momento, a gente sempre escutava falar de alimentação natural, né? Mas a gente nunca tinha vivido na pele essa experiência, né? Que foi assim que eu me apaixonei. Porque assim que a gente descobriu uma forma melhor dela se alimentar, toda a família começou a embarcar nisso também. E o que me fez apaixonar foi justamente isso. A sua disposição energética muda, todo o sistema digestivo funciona, né? Então, assim, uma série de sensações físicas mesmo que se transformam, né? E quando você começa a aprofundar e a estudar, você vê que várias doenças estão relacionadas a esse mal, a essa má alimentação, né? Então, assim, faz todo sentido para mim, né? E eu acredito também que é por isso que está crescendo tanto, que as pessoas estão começando a ter mais consciência, né? Eu acho que as pessoas estão realmente mais cientes do que elas ingerem, né? Do que elas colocam para dentro. E você, no seu cardápio, você tem várias opções de detox. O que é o detox exatamente? Por que ele faz tão bem pra gente? Entendi. Bem, a palavra detox ela foi muito deturpada em todo esse tempo, né? Na verdade, o detox é um processo, né? Entendi. Você precisa estar mergulhada num processo de uma alimentação saudável por inteiro, né? Digamos assim. Então, a La Vie, ela traz esse lifestyle onde você consegue se alimentar café da manhã, almoço, jantar, dentro desse universo onde você ingere alimentos que não são tóxicos, que são menos inflamatórios, né, que causam menos inflamação no corpo, que são antioxidantes. Então a gente entra com uma série de superalimentos que ajudam a eliminação das toxinas pelo corpo. O nosso corpo tem um mecanismo de eliminar. Porém, como tá tudo tão poluído, até a água que você bebe, o ar que você respira, a vida ela tá tão agitada, tão estressante, que acaba que o nosso corpo precisa de uma alimentação mais leve e isso pode ser parte do seu dia a dia, né? A gente trabalha com a comida crua porque ali a gente tem uma carga de nutrientes maior do que aquela que foi cozida. Então a gente vem nesse intuito daquela nutrição de verdade, daquela caloria nutritiva, né, para a gente poder, inclusive, encarar a vida agitada que todo mundo hoje tem. E essa coisa do produto saudável é interessante, porque quando você decidiu expandir a La Vie, você foi para os aeroportos. Você, na verdade, fez um quiosque com opções de viagem, né, de sucos, shots, eu vou até mostrar aqui. Mas assim, como é que foi esse processo? Porque você identificou que tinha uma ausência de comida saudável nos aeroportos e aí decidiu ir para lá? Depois que a gente abriu o restaurante, a gente começou a lidar com muitas pessoas que já estavam nessa caminhada há algum tempo, né? E aí vários relatos, nossa, quando eu viajo eu passo fome, porque ou eu levo a minha marmita, ou se não dá tempo de eu levar a minha marmita, eu acabo passando fome, porque realmente esse fast food do aeroporto é terrível. E com essa consciência crescendo, a gente acabou recebendo um convite do aeroporto para que a gente colocasse lá, por eles verem também a demanda, né, desses clientes que estavam fazendo esse tipo de convite a eles. Né? Claro, e é porque o fast food acaba atendendo esses momentos de pressa, né? Na hora que você está com pressa, você precisa de uma comida rápida, você está entrando com esse diferencial, você está realmente oferecendo uma coisa que a pessoa vai lá, compra e já leva, bota na bolsa e fica tranquilo o resto do dia. Isso. Inclusive, a gente está com algumas opções aqui. Esse aqui é Good for Detox, então ele é bom para fazer detox especificamente, né? Porque ele tem aí um ingrediente chamado espirulina, que é uma alga super especial, que ela tem 12 vezes mais ferro que fígado de boi. Ela é perfeita então para as pessoas que já deixaram de comer as carnes. Ótimo! E o poder de desintoxicação dessa alga é altíssimo. Então a espirulina é a estrela desse suco. Incrível. Então, por isso que ele é bom para detoxificar. E esse aqui, Good for Immunity, então ele é bom para imunidade. Isso. Suco pressado a frio. Todos os pratos que a gente elabora, todos os sucos que a gente elabora, a gente tenta trazer para a consciência das pessoas o que ela está ingerindo e o que aquilo vai fazer pelo corpo dela. Porque é muito legal você saber quais os ingredientes estão ali dentro, né? Sim. Óbvio, e o que eles podem fazer para a sua saúde. Então não é só gostoso, né? Assim, olha, é bom e você tem benefícios, então aproveite. Exatamente. Aí aqui, esse aqui eu achei incrível. Isso é um Power Shot
E aí diz aqui, capim santo, carvão ativado, mel, limão siciliano e H2O, água. E como é que funciona? O Power Shot é aquela dose diária de muita saúde concentrada num pequeno, né, num pequeno, uma dose. Numa pequena embalagem, isso, numa dose. São os produtos mais vendidos da Lavi, são os shots. Legal. Esse em especial tem o capim santo, o carvão ativado, que é uma substância altamente detoxificante também. O carvão ele consegue tirar as toxinas que acabam ficando grudadas nas células de gordura, nas vísceras. Então ele é super indicado para a pessoa que de repente chegou de uma viagem, comeu muito mal, já chegar em Brasília, já começar uma limpeza aí pelo shot de carvão. Perfeito. Renata, e esse aqui é o chips de couve, que isso aqui é uma sensação, né? Que as pessoas estão realmente trocando aquele chips salgado e tal por isso aqui. E exato. É uma delícia, eu sei que é. E tem algum benefício específico? Olha, primeiro que a nossa chips de couve ela é desidratada. Ela não é nem frita, nem vai ao forno. Ela é desidratada porque a gente consegue manter nutrientes e proteínas intactos. E nesse saquinho aí você tem mais vitamina A e K do que você precisa por dia. Então é um lanchinho super saudável. As crianças amam. Normalmente as crianças veem o verde no prato, não querem, mas é incrível a quantidade de crianças que gostam dos nossos chips. Tem que provar. Tem que provar. Ai, e mais uma vez, né? É verde. Verde é vida, verde é tudo. Clorofila é tudo de bom. Verde é la vie também. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Luísa. E nos contar um pouco da sua trajetória, que eu acho que a gente super aprendeu com você. Obrigada. Você sabia que a procura por produtos saudáveis cresceu 32% no último ano? 8 em cada 10 brasileiros se esforçam para ter uma alimentação saudável. A venda de produtos naturais cresceu 12,3% ao ano nos últimos 5 anos. A indústria global de alimentos e bebidas saudáveis rendeu quase 94 bilhões de dólares. E o Brasil está no 5º lugar do ranking dos principais países que atuam no setor de alimentos saudáveis. Agora vamos aprender. Vou ensinar a montar uma marmita saudável que custa menos de R$5 e pode ficar até uma semana na geladeira. Assim não tem mais desculpa para comer mal. É só montar a marmita rapidinho e levar para o trabalho, escola e passeio. É muito fácil e rápido. Você precisa de 150 gramas de batata doce, 150 gramas de cenoura, 250 gramas de chuchu e um peito de frango assado e fatiado, todos temperados a gosto com sal, pimenta e um fio de azeite. É só colocar tudo na marmitinha e levar. Voltamos com Cria Economia e agora a gente vai descobrir a história da Bruna e do Lucas do famoso Páprica Burger. Os dois amigos se juntaram para criar uma experiência completamente diferente. São hambúrgueres sazonais, ingredientes selecionados e milkshakes incríveis. Tudo aqui no Páprica. Vamos conhecer como eles se destacaram no mercado? Lucas, Bruna, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Cria Economia. E eu queria conversar um pouco sobre o Páprica, que é a hamburgueria de vocês. É até difícil explicar o Páprica, porque eu acho que a pessoa ela tem que provar, porque é realmente uma experiência gastronômica. Se a gente para pensar no seu cardápio, tem hambúrguer de gorgonzola, milkshake de creme brulee, a batatinha, que é um vício, até o ketchup, né? É artesanal, é feito por vocês. Então, assim, é uma empresa feita com muito amor, muita dedicação. Como é que vocês começaram? De onde que surgiu a ideia de abrir a hamburgueria? Páprica nasceu uma reunião de amigos, um jantarzinho de amigos, jogando ideias e de repente nos olhamos e estávamos na mesma sintonia, né? Pensando mais ou menos o mesmo, as mesmas vontades talvez de concretizar aquelas ideias todas que a gente tinha vivido em viagens, em outras experiências. E nós somos amigos de antes, né? Então tomamos a coragem de nos associar, que é aquele grande desafio, né, de não estragar uma coisa com a outra. Sim, é um relacionamento totalmente diferente. E deu super certo, porque eu acho que Páprica tem esse feeling da nossa amizade, que cada coisa que a gente pensa, o outro está pensando a mesma coisa. E dá muito bem, né? Vocês têm um cardápio que muda, né? Tem hambúrgueres que são sazonais e eu acho que milkshakes também que entram e saem. Como é que é esse processo de procurar matéria-prima? A gente iniciou com um cardápio bem enxuto,
né? Sempre tendo a ideia de ter alguns itens que fossem mudando ao longo do tempo, porque sabíamos que ia ter muitos clientes que iam ir na Páprica assiduamente, né? Então queríamos também surpreender e sazonalizar o nosso cardápio. Então sempre tivemos esses itens como dispostos a mudanças. Partimos do que seria um hambúrguer, o nosso ideal, que seria o Páprica, né? Que é o hambúrguer da casa, que não é nada, a gente não inventou nada, na verdade. A gente pegou e fez da melhor maneira possível aquele hambúrguer, que é um hambúrguer simples, né? Clássico. Além disso, a gente trabalhou com outros sabores. O sazonal, geralmente, ele é um pouquinho mais arriscado. A gente já trabalhou com gorgonzola. Nesse caso, o dia de hoje é com queijo brie, né? Então, trabalhamos em cima de algum ingrediente que é diferenciado e tratamos de fazer as melhores combinações para que esse ingrediente seja o destaque no hambúrguer, né? Quando você chega à conclusão, a gente quer trabalhar com esses ingredientes, como que você decide exatamente o que entra no cardápio mesmo? Tem umas viagens que a gente chama até de Páprica Trip, e a gente vai, experimenta um monte de hamburgueria, e não só hamburgueria, mas a gente vai, assim, entrando dentro daquele lugar e vendo o que a gente consegue, assim, de sabor diferente, né? Alguma coisa que surpreenda a gente. Sim. E todas essas viagens, elas deram um clique em alguma coisa, né? Em algum item. Então, a gente está com agora um shake de apple pie. A gente comeu uma torta de maçã incrível, vamos fazer então um shake. É uma coisa assim que vai vindo, sabe? É super criativo isso, né? Porque é uma torta, de novo, é uma sobremesa, um creme brulee que vocês transformaram em shake. Fizemos a torta em shake. Assim, um dos que mais vendem é o de cheesecake. De morango. Também foi uma desconstrução de uma sobremesa, né? O cardápio, ele vai muito em cima dessas vivências nossas e de tentar trabalhar o ingrediente de uma maneira diferente também. Uma forma da melhor forma de valorizar esse ingrediente, né? Acaba sendo o diferencial de vocês, porque assim, não é uma coisa gourmet, você não tem uma sensação de estar num ambiente gourmetizado, mas ao mesmo tempo você tem uma comida que é super tradicional, clássica, interpretada de uma forma totalmente diferente. Aliás, isso é uma coisa super legal que a Páprica faz, né? Vocês trabalham bem esse universo Páprica. Se você entrar na lanchonete, você vai ver que tá exposto na decoração, na arquitetura, a embalagem, o Instagram de vocês. Tudo reflete muito bem a marca. Isso é uma tendência na gastronomia? Qual é a importância de fazer isso? A Páprica nasceu com um conceito muito bem identificado por nós dois, então esse caminho foi sendo bastante fácil, porque, igual eu falei, cada coisa que a gente pensava, o outro estava pensando mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tenta continuar nesse caminho e fazer olhos cegos a tudo que a gente vê por aí de tendência, talvez, e não tentar copiar e seguir aqueles caminhos dos outros. Então, foi bem fácil porque a Páprica é um conceito que a gente criou e estamos seguindo aquele conceito desde o primeiro dia. Tudo que você faz, a partir do momento que você abre, pode refletir isso de alguma forma, né? É importante você já ter essa imagem do que vocês querem representar com a empresa. O Páprica teve muito sucesso, cresceu muito rápido. Hoje você já tem duas locações, né? Duas hamburguerias. E como é que vocês fazem esse processo de escolha do próximo lugar que vai abrir? Como é que isso acontece? Essa é a parte mais difícil. Imagino. Porque quando a gente escolheu o primeiro local, ele foi assim muito inusitado. Ninguém tinha feito nada em posto de gasolina, né? O Páprica é num posto de gasolina, que dá filas imensas para comer um hambúrguer. Dentro desse conceito nosso de tentar fazer a pessoa sair um pouco do universo dela aqui em Brasília, a gente queria que a pessoa se sentisse na rua, né? Porque em Brasília você senta num lugar, você não enxerga carro, você não enxerga pessoas. E quando a gente resolveu fazer isso no posto, a gente começou a trazer essa sensação para as pessoas. Então, elas começaram a sentir um outro lugar, né? Então, para replicar isso em outras lojas, a gente queria também esse mesmo conceito. E aí a gente queria
ir atrás de um lugar diferente. A segunda loja foi assim uma busca, a gente conseguiu um lugar no centro de Brasília, né, que também não é valorizado e a gente falou, é até uma oportunidade da gente, a gente não tem pretensão de revitalizar o centro, mas de pelo menos dar um olhar para esse lugar, né, é um lugar que o pessoal trabalha ali o tempo inteiro, no eixo monumental. Então a segunda loja também veio assim. Né? Então, a gente fica sempre buscando assim, um lugar uma experiência, solto, né? Solto, que não seja amarrado nas comerciais e que traga esse conceito de rua. Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente aprendeu super com a experiência da Páprica. E muito sucesso para vocês que continuem nessa ascensão. Obrigada a você. Você sabia que empreendimentos especializados em hambúrgueres estão entre os mais lucrativos do setor de alimentação e ficaram no topo da lista dos segmentos para investir em 2017? O número de hamburguerias no estado de São Paulo cresceu 575% em uma década. A margem de lucro média de um hambúrguer é de 14%. O setor de alimentos aumentou apesar da crise econômica e em 2016 o número de franquias de comida cresceu 10%, o equivalente a 30 mil novas lojas. 40% da população brasileira come fora pelo menos um dia da semana e o gasto médio por refeição na rua é de R$ 30,48. A dica de hoje é de um curso incrível e gratuito. É muito importante saber das regras sanitárias, tendências, preços e concorrência do seu mercado. O Sebrae oferece vários cursos presenciais e online que podem te ajudar a se preparar. Entre eles está o curso gratuito de Boas Práticas nos Serviços de Alimentação. O curso visa capacitar profissionais da alimentação nos processos de manipulação e produção de alimentos. Então comece a fortalecer o currículo acessando o site do Sebrae e faça já a sua inscrição. O Cria Economia fica por aqui. Hoje você aprendeu como uma receita familiar virou um negócio, como comer melhor com alimentação saudável e como dois amigos transformaram uma pequena ideia em uma grande empresa. Até semana que vem. Tchau, tchau.